E aí pessoal, aqui é o Benício de novo e nesse vídeo a gente vai encontrar o termo geral da sequência de Fibonacci. Aqui eu vou usar um assunto de um vídeo que eu comentei anteriormente, que é o de funções geradoras. Se você não viu esse vídeo e quiser dar uma olhadinha lá, o link está aí em cima para você dar uma conferida. Aqui nesse vídeo, a gente vai então tentar encontrar qual que é o termo geral para essa sequência de K. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e por aí vai. Você lembrar que nessa sequência, o que a gente tem é que cada termo vai ser exatamente a soma dos dois anteriores, exceto dos dois primeiros, que a gente não tem dois anteriores para tomar como referência. Então a gente vai definir que o termo inicial, o termo A0, vai ser o valor 1 e o termo A1 vai também ter o valor 1. Os próximos vão ser definidos a partir dessa relação de recorrência. Cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Se você olhar, por exemplo, para o número 34, você vai ver que esse número é exatamente 13 mais 21. Beleza, temos ali as duas condições iniciais, o A0 e o A1, e a gente está querendo então descobrir qual que é o termo geral dessa sequência. Sequência de Fibonacci a gente sabe que não é nem PA e nem PG. Galera, eu sei que dá para fazer essa recorrência usando o polinômio característico e tudo mais, e daria para resolver em alguns segundos. Mas eu queria mostrar por que a gente chega no polinômio característico, da onde que surge isso, por que a gente faz esse processo, tá bom? Um pouquinho da essência do porquê que a gente resolve equações de recorrência por esses métodos. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, aqui a ideia vai girar em torno, de novo, de funções geradoras. Aqui vamos considerar uma função geradora, g de x, como sendo um somatório do n de 0 até infinito de an vezes x elevado a n. Repare que esse polinômio vai ser um polinômio infinito, ok? E a gente tem que cada coeficiente de x elevado a n é exatamente o enésimo termo da sequência de Fibonacci, começando do A0. Então, olha qual que vai ser a tática para a gente resolver essa recorrência. Nós vamos pegar aqui a recorrência e para começo de conversa, para as coisas ficarem um pouquinho mais tranquilas, eu vou ajustar o índice delas. Aí está escrito AN é igual a AN-1 mais AN-2. Repara que não tem problema nenhum eu renomear os índices para deixar dessa maneira. Colocando então que o AN mais 2 é igual a AN mais 1 mais o AN, as coisas vão ficar só um pouquinho mais simples. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser multiplicar dos dois lados por x elevado a n mais 2. E agora, o que a gente vai fazer vai ser somar todos os valores de cada um dos lados da equação, colocando o n igual a 0, o n igual a 1, o n igual a 2 e por aí vai até o infinito. Então a expressão vai ficar desse jeito horroroso daí. Olha esse primeiro somatório aí à esquerda. Repara que esse somatório aí, ó, ele não é exatamente ainda a função geradora que a gente está querendo, né? A função geradora começa a 0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x, mais a2 vezes x ao quadrado, mais a3 vezes x ao cubo e por aí vai. Só que esse primeiro somatório que está aparecendo ali, ele não tem o a0 vezes x elevado a 0, nem o a1 vezes x elevado a 1. Então, essa conta da esquerda, esse lado esquerdo da igualdade, vai ser exatamente a função geradora menos o x0 menos a1 vezes x1, ok? São exatamente os termos que estão faltando ali, o A0 e o A1 vezes x1. Agora, olha para o próximo somatório. Repara que ali a gente tem um x elevado a n mais 2. Não está coincidindo o índice do AN mais 1, né? Então, vou fazer o seguinte, coloca o x para fora desse somatório e a expressão vai ficar agora dessa maneira. X vezes o somatório do n de 0 até infinito de AN mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Repara que agora está quase igual à função geradora. Mas se você colocar o n igual a 0, observa que aí você está começando do A1 vezes x. Cadê o A0? A gente tinha que colocar ele aí, né? Tá faltando. Então, esse segundo somatório vai ser exatamente a função geradora menos o A0. Tudo bem? E a última expressão tá bem tranquilinho, né? Repara que a última expressão vai ser exatamente, colocando ali um x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado vezes a função geradora. Tranquilinho? Beleza! Então agora vamos substituir essa galera toda aí na expressão. Se a gente fizer isso tudo, a gente obter essa igualdade. A gente pode fazer algumas distributivas, simplificar ali um x, isolar todo mundo de um lado, quem tem g de x, colocar em evidência e pronto, a gente tem quem que é g de x. A função geradora da sequência de Fibonacci é então essa daí. É 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Beleza?
Agora, como é que a gente faz então para obter aí o termo geral da sequência de Fibonacci? Aqui nós vamos fazer frações parciais. Se você não está muito tranquilo com a ideia de frações parciais, tem um outro vídeo aí meu para você conferir a respeito desse assunto, para a gente fazer de um jeito bem rapidinho. Aqui eu vou usar o método mais rapidinho para calcular os coeficientes. Vamos observar o seguinte. Para essa expressãozinha daí, vamos olhar para esse polinômio 1 menos x ao quadrado. A gente pode decompor ele em função de suas raízes, certo? A gente pode colocar como sendo a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Se você calcular as raízes desse polinômio, você vai encontrar que uma raiz é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e a outra é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Você está vendo aí, deve lembrar aí que 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a razão áurea, né? A gente vai deixar como a letra φ para representá-lo. Beleza? Tá aí da onde que o número de ouro surge a princípio aí na sequência de Fibonacci. O outro valor, 1 menos raiz de 5 sobre 2, você consegue escrever em relação ao número de ouro também, né? Você consegue escrever como sendo 1 menos a razão áurea. Eu vou fazer isso aqui porque vai ficar só um tiquinho mais tranquilo na hora de substituir na expressão. Então, olha só, a gente tem que 1 menos x ao quadrado vai ser exatamente essa expressão. Vai ser o valor do a, lembra que o a era o coeficiente do termo de Morgrau, né? Que multiplica x menos a razão áurea, que multiplica x menos 1 menos a razão áurea. Agora, o a a gente sabe que é menos 1, porque repara que a gente tem um menos x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir agora essa fatoração lá em cima. A gente vai ficar, então, com esse bichinho daí. Para a gente separar isso daí em frações parciais, vamos lembrar qual que era a tática? A gente tem ali dois monômios, a gente vai ter uma constante a e uma constante b para cada um deles. A gente vai ter um ali para o x menos razão áurea e para o outro x menos 1 menos a razão áurea. Para a gente encontrar o valor do a, qual que era a tática? A gente olha qual o valor de x que zera esse denominador, no caso é o x igual a razão áurea. A gente vai tampar lá na expressão original à esquerda o monômio que a gente acabou de calcular a raiz e você vai substituir essa razão áurea lá na expressão. Se você fizer essa substituição e fizer as continhas, você vai ver que isso aí vai ficar exatamente 1 sobre menos 2 vezes razão áurea menos 1. E essa conta vai ficar exatamente menos 1 sobre raiz de 5. Tranquilinho? E aí nós vamos jogar lá no valor do a. Agora o valor do b, para a gente dar um pouquinho rápido, você pode fazer a conta e você vai encontrar que vai ficar exatamente 1 sobre a raiz quadrada de 5. Tranquilinho? Essa mesma expressão, repara que agora a gente pode escrever ela dessa maneira daí, Você pode colocar 1 sobre raiz de 5 em evidência e agrupar os termos. Muito bem. Agora, com essa expressão horrorosa, vamos fazer o seguinte, Troca de sinal ali, no denominador da fração. E a expressãozinha vai ficar daquele jeito. A mesma coisa a gente pode fazer para outra fração. Eu estou fazendo isso porque a gente está tentando escrever isso como sendo exatamente uma soma infinita de uma PG. E a gente vai ter exatamente um polinômio infinito para cada uma dessas somas. Agora, olha só, 1 sobre razão áurea menos x. Para esse termozinho daí, coloca a razão áurea em evidência no denominador. Repara que vai ficar daquele jeito a expressão. A gente também pode colocar 1 menos a razão áurea em evidência para o outro termo. E agora observa só que legal, a gente tem ali 1 sobre 1 menos x sobre a razão áurea. Isso daí é exatamente o quê? É a soma infinita de uma PG, cuja razão é x sobre a razão áurea. Então tá ali, o somatório do n indo de 0 até infinito de x sobre n, x sobre a razão áurea elevada a n. A mesma coisa para outra fração. A gente tem ali 1 menos a razão áurea. Você pode colocar então aqui dali como sendo o quê? Uma soma infinita de uma PG, cuja razão é x dividido por 1 menos a razão áurea. Agora observa que as constantes que estão multiplicando do lado de fora do somatório, você pode multiplicar a constante que está do lado de dentro, e a gente pode agrupar todo mundo e deixar apenas um único somatório. A gente pode escrever a expressão dessa maneira daí. Nesse ponto, para a gente finalizar, observa só, a razão áurea é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você for observar, se você fizer a conta 1 sobre a razão áurea, isso vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2. E se você fizer a conta 1 sobre 1 menos a razão áurea, isso vai ficar exatamente menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é menos a razão áurea. Se você pegar esses dois termos aí então, e substituir na nossa expressão original, essa conta ela vai ficar desse jeitinho daí. Ou seja, a gente tem aí agora a nossa função geradora escrita como um polinômio infinito
em função de x elevado a n, né? Em que esse coeficiente tem que ser exatamente o termo geral da sequência de Fibonacci. Lembra que a função geradora era isso, né? Era o somatório do n de 0 até infinito de an vezes x elevado a n. E quem que é o an? Então, aquela expressão horrorosa. Então a gente tem que o termo geral da sequência de Fibonacci vai ficar esse bicho horroroso aí, ó. Vai ficar a razão áurea elevada a n mais 1, menos 1 menos a razão áurea elevada a n mais 1, sobre a raiz quadrada de 5. Alguns lugares preferem dizer que a sequência de Fibonacci ela começa não do termo zero, do A0. Começaria do A1. Para a gente fazer isso, o único detalhezinho vai ser a gente trocar o n mais 1 por n, né? A gente vai realocar todos os termos uma casa para a esquerda. Dessa maneira, a gente tem então que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a 1, o A3 é igual a 2 e por aí vai. Então, tá aí o termo geral da sequência de Fibonacci. É a razão áurea elevada a n menos 1 menos a razão áurea elevada a n sobre a raiz quadrada de 5, em que a razão áurea é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá aí a fórmula geral para essa sequência. E o legal é que repara que a gente tem sempre um raiz de 5 aparecendo para todo lado, né? Mas para qualquer n natural que você colocar, você vai obter uma conta que vai dar um número natural também. Bizarro, né? Tá aí, gente, como é que a gente resolve, então, esse tipo de relação de recorrência. E galera, dá para você resolver muita recorrência usando esse método, tá? Não só apenas recorrências lineares. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e até a próxima. Hey, oh.